Olá, um ótimo dia para todos aí que estão nos acompanhando desde cedinho, desde a Hora do Agro. Está começando a partir de agora a PBC Pre-Market comigo, Débora Oliveira, e daqui a pouquinho também com os nossos comentaristas, Marco Prado, Eduardo Boechat, Guga Almeida e Alex André, que chega já por aqui também. Hoje, quarta-feira, 14 de junho, o dia está só começando. Quero sempre, claro, começar agradecendo pela sua audiência, sua companhia desde muito cedo aqui com a gente, isso é muito importante para nós. Então, muito obrigado, mas vamos lá, vamos falar de mercado, porque depois dos ganhos da terça-feira, as bolsas asiáticas fecharam sem direção única antes da decisão de juros do Banco Central dos Estados Unidos. A desaceleração da inflação ao consumidor americano em maio praticamente definiu uma pausa na alta de juros hoje, mas os investidores ainda esperam a entrevista do presidente Jerome Powell e também a atualização trimestral das projeções econômicas dos dirigentes para avaliar os próximos passos da autarquia. A Bolsa de Tóquio seguiu renovando máximas em 33 anos, confiante da manutenção da política acomodatícia do Banco do Japão, que sai na sexta-feira. Mas a incerteza sobre a recuperação da China pesou de novo nas empresas do continente e de Hong Kong. E ainda uma dúvida, uma expectativa, pelos dados que virão hoje à noite da produção industrial, varejo, desemprego e investimentos chineses em maio. Os principais mercados europeus operam em alta na expectativa pela decisão do Federal Reserve. Hoje à tarde, que será divulgada às 3 horas da tarde, também com os investidores seguindo os ganhos de Nova York, com a consolidação das apostas de pausa dos juros pela primeira vez em 16 meses. Também pesa a favor o crescimento do PIB britânico de abril, 0,2 de alta, depois de uma queda de 0,3 em março, apesar da produção industrial ter recuado 0,3, mais do que indicava a projeção, que era de uma queda de 0,1%. Já a produção industrial da zona do euro cresceu 1% em abril em relação a março, quando se previa uma estabilidade. Nas commodities, na Bolsa de Dalian, o minério de ferro subiu mais um dia 1,51% e o petróleo também avança com o dólar DXY mais fraco. Mas a gente vai seguir acompanhando essa cotação do petróleo hoje, durante o dia, principalmente depois da notícia que a Agência Internacional de Energia acabou estimando que a demanda pelo petróleo vai desacelerar nos próximos 5 anos e atingir um pico antes do fim da década. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho por aqui, mas deixa eu só atualizar os futuros americanos nesse momento aqui pra gente. Olha só, a gente tem Dow Jones Futuro caindo 0,21, S&P 500 Futuro subindo 0,13, Nasdaq Futuro subindo 0,39%, a Bolsa da Tecnologia por lá que acaba sendo bem mais sensível, claro, aos juros. No mercado europeu, todas as bolsas permanecem na alta, como eu falei há pouco, o DAX sobe 0,49%, CAC na França 0,75%, FTSE no Reino Unido subindo 0,51%. E em relação ao petróleo, o Brent está subindo agora 1,33%, o WTI sobe 1,27%, o Brent está com barril a $75,28. E o WTI voltou para o patamar dos $70, está agora $70,31 nesse momento. Falando de agenda ainda, gente, aqui no Brasil teremos os dados do varejo de abril às 9 horas da manhã. A expectativa é que haja uma devolução dos avanços que foram registrados em março. Ou seja, mesmo ainda registrando crescimento, o varejo restrito pode arrefecer com a devolução do resultado positivo registrado em março, que foi de 0,8, de alta. E também, claro, por causa das condições de crédito mais desfavorecidas. Segundo uma pesquisa do Broadcast, a expectativa do mercado para esse dado, que sai às 9 horas da manhã, é para uma leve expansão de 0,20. Mas vamos atualizando vocês quando a gente tiver a divulgação oficial do dado. Lá fora é o Fed a grande expectativa do dia, como a gente já vem falando, desde o início dessa semana. Então, para repercutir aí, como que a gente vai ter esse cenário desse mercado nessa quarta-feira? Deixa eu dar muito bom dia para eles, meus parceiros aqui de todos os dias, Marco Prado, Eduardo Boechat, Guga Almeida, todos aqui comigo. Muito bom dia para vocês, meninos. Hoje eu quero começar ao contrário, hoje eu vou pular o Marco Prado primeiro. Boechat, eu quero dar bom dia primeiro para você, porque há pouco eu falei sobre essa Bolsa de Tóquio, que seguiu renovando máximas de 33 anos, confiante nessa manutenção dessa política mais acomodatícia do Banco do Japão, que sai na sexta-feira. E ainda também sobre essa incerteza de recuperação lá na China, que acabou pesando de novo nas empresas do continente e em Hong Kong. E eu lembro que você comentou nessa terça aqui com a gente que você estava vendido por lá, Para quem opera lá fora, qual que é a avaliação que você faz desse cenário, desse mercado asiático? Bom dia para você. Bom dia, pessoal. Bom dia, Guga, Marco, todo mundo está assistindo a gente. Bom dia, Débora.
Então, o Japão talvez tenha sido aí o mercado que foi mais prejudicado com o aumento de juros lá fora, né? O Ien foi usado como moeda de funding aí de operações, né? Tanto é que o Ien perdeu muito valor aí, né? Depois de todo o início do processo de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. Então, acho que meio que razoável pensar que na hora que, né, que os juros nos Estados Unidos vão parar de subir, talvez o mercado que seja mais beneficiado seja o japonês também, né? Então, a bolsa lá fora deu uma pancada, né, a bolsa, o Nikkei, né, a bolsa japonesa, subiu bastante aí nos últimos 30 dias, até muito mais do que a volatilidade normal, né? O Nikkei, se a gente pegar o gráfico dele, é um gráfico muito mais, tem muito menos volatilidade do que os demais, né? Enfim, teve um movimento muito forte nos últimos 30 dias, acho que muito em função disso. Acho que o Banco Central japonês está mais tranquilo de manter, né, o Yield Curve Control que eles têm lá, né, o controle, eles têm uma curva de controle de taxa de juros, eles não sobem, né, eles garantem um juro baixo lá, longo prazo. O Japão, historicamente, é deflacionário, né, não tem inflação no Japão, é deflação, na verdade. Então, acho que o Banco Central japonês fica mais tranquilo com relação a isso, e a Bolsa melhorou, mas acho que faz parte do contexto também, né, se ela tivesse subido sozinha, né, tudo bem que o movimento dela foi mais forte, mas é geral, né, o Guga acertou o nosso movimento aqui no Brasil, né? O Guga cravou um movimento aí de 20 mil pontos sem tomar nem calor, né? Mas eu acho que é um movimento meio geral, todas as bolsas subiram, né? Umas mais, outras menos, as que estavam mais pressionadas subiram mais, acho que é o nosso caso, é o caso do Japão, bolsas que estavam mais pressionadas subiram mais, mas o movimento é geral, tá todo mundo nas máximas, né? All time high, né? A máxima da história no DAX, no Japão, no Nasdaq, sei lá, todas as principais bolsas estão nas máximas, menos a nossa brasileira aqui, que tem bastante espaço para andar ainda. Exatamente. E, aliás, né, agora sim eu quero dar bom dia para ele, Marco Prado, que a gente estava conversando aqui nos bastidores e o Marco me explicando um pouco esse movimento, né, vendedor que a gente acompanhou no Ibovespa nesses últimos 2 dias. Não à toa, a gente viu nessa terça-feira, né, apesar de toda essa alta que a gente tem acompanhado, foram 7 dias, gente, consecutivos de alta no Ibovespa. Aí no 8º dia, os ativos domésticos aproveitaram para poder dar uma descansada, realizar um pouco com esse Ibovespa descansando nesse 8º dia seguido aí desse mês de junho. A curva de juros, inclusive, resgatando, né, parte dos prêmios que queimou nos últimos pregões, enquanto o câmbio se manteve estável. Esse movimento vendedor, Marco Prado, aquilo que você estava me explicando, vamos tentar explicar para o pessoal que também está acompanhando. A gente teve aí vencimento de índice que você estava explicando e tende a acontecer esse tipo de correção quando a gente tem esses vencimentos, né? Bom dia, Débora. Fala, ótimo. Edu, fala, Guga. Bom dia para você que está assistindo o pré-market, né? Antes de explicar aí mais ou menos o movimento do índice de ontem, só quero dar um spoiler, Débora, rapidinho, que a gente vai fazer para você que assiste o pré-market, para você que realmente nos acompanha todos os dias, a gente vai dar um curso para vocês no IBMEC, no próximo sábado, sem ser agora dia 24 de junho, né? Presença aqui, não sabe, mas o Guga vai estar presença do elegante Gustavo Almeida. O Boixá não vai, porque o Boixá vai estar esquiando em Cochevel, né? E a Débora vai dar o seu charme ali. Então a gente vai fazer esse curso aí para os espectadores aí. É gratuito, né? Mas a gente vai dar mais informações ao longo aí da semana que vem. Mas já fica ligado, tá? Vamos preparar mais spoilers aí pro pessoal. Depois a gente prepara também o QR Code aqui, porque como eu sempre comento, né, com todo mundo. Hoje informação é uma commodity. Buscar informação numa fonte que realmente seja isenta, isso faz toda a diferença. O Marco está aqui com a gente todos os dias. Não tem nem o que questionar, né, da capacidade desse meu grande parceiro aqui diariamente. Então vamos lá no IBMEC. Depois traz mais spoiler aí pra gente. Sim. Então a gente vai fazer depois uma reserva aí, vai entrar em contato com quem se inscrever justamente para garantir a vaga, porque como o curso é gratuito, tem vagas limitadas no IBMEC, a gente sabe que não dá para acessar para acolher todo mundo. Mas enfim, a gente fala disso mais para frente. Falando do índice Bovespa, o que acontece é o seguinte, o índice futuro, o Ibov não, mas o futuro ele vence a cada 2 meses. De 2 em 2 meses esse índice ele vence. O que acontece? Muita gente, muito investidor, compra o índice futuro e ele vende antes do vencimento. No caso,
ontem e hoje, até meio-dia, aí deve ter alguma coisa desse vencimento aí antigo, no caso, né? Aí começa a vigorar já o vencimento novo. Então, naturalmente, as pessoas têm a opção de rolar isso também e vendê-lo no futuro, comprar novamente, recomprar, para poder vender daqui mais 2 meses. Mas a grande maioria do fluxo acaba zerando essa posição. Então, tem um fluxo de pessoas que compraram o índice Bovespa lá embaixo, que pegaram até um spoiler do Google aqui, de compraram no 103, 104, 105, 106 e realizaram essa operação próxima aos 117, 118 mil pontos. Então, um fluxo natural de quem comprou entra para zerar agora. Então, por isso que entrou um fluxo de venda nesses últimos 2 dias e hoje, aparentemente, deve retomar de novo o movimento de compra, já que as bolsas no mundo afora sobem e o movimento do índice aqui continua sendo comprador. É claro, tem algumas coisas que vão surgir no meio do caminho que a gente vai falar da agenda do dia. Entre elas, né, o indicador que sai 9,5 de preço ao produtor, índice de preço ao produtor e depois tem o Fed. Mas, aparentemente, a gente tem esse movimento aí de realização para quem comprou o índice futuro nesse vencimento. Então, vida que segue aí para mais 2 meses de emoção no nosso índice futuro. Fortes emoções mesmo, é isso, né, Guga? A gente teve essa correção para dar um respiro, né? Mas essa tendência de alta continua, acho que isso já ficou muito claro até para quem está nos acompanhando, para o mercado, acho que essa é a tendência, isso já está muito claro. E previamente anunciado por você, Guga Almeida, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Pô, bacana esse evento. Eu fiquei aqui surpreso aqui, pô, no IBMEC. Pode ser legal até mostrar, falar para os telespectadores, né, toda a importância do IBMEC para o mercado financeiro como um todo. Né? Então, pô, me convidou aqui ao vivo, não tem como dizer que não agora, né? Tem que ser. Eu também, não tem como negar. Vamos ter que estão escalados. Não tem como negar. O Edu vai estar na Europa, entendeu? É outro patamar, né? É um cara muito caro, né, para levar para lá, não dá. Não, mas ele comprou uma Starlink agora. Ele não importa onde ele estiver, ele vai conseguir estar conectado com a gente, né? Pelo menos é o que estava falado. Com certeza. Mas vamos lá. Vamos lá, né? Falar de mercado aqui. Débora e a turma como um todo, né? Eu gosto sempre de tentar olhar coisas que aconteceram no passado e momentos de mercado para poder trazer uma certa inspiração, né, do que tomar de risco. Porque quando a gente toma risco, a gente está num ambiente de incerteza, não tem como saber exatamente o que o mercado vai fazer, né? Mas uma coisa que me chama a atenção, né, é que eu acredito que o mundo precisa de coisas positivas agora de curto prazo. A gente está há muito tempo falando de coisas ruins, né, muitos anos já falando de coisas ruins, e de certa forma bem pressionado. Então pode sim vir algum movimento positivo. Vindo algum movimento positivo, estudando alguns rallies que a gente teve no passado, vale a pena lembrar que, não que a gente vai ter um rally igual, né, o de 2002 até 2008, mas entre 2002 e 2008 nós tivemos um rally ali de mais de 700%, certo? Não estou dizendo que vai acontecer agora. Só que o ponto que é interessante é que dentro desse rally de mais de 700%, nós tivemos 6 eventos, 6 momentos, onde nós tivemos correções de 25% pelo menos. Olha que interessante, né? De 2002 a 2008. E tivemos vários ambientes de crise também entre esses períodos. O ponto é que, naquele momento, teve uma inversão toda de fluxo, né? Teve toda uma transformação de percepção, toda uma transformação de realidade, e, pô, daqui a pouco as coisas podem vir a acontecer de novo, né? E se acontecer, não que suba 700, mas imagina se subir 200, se subir 300, se subir 100, né? Já é uma surpresa mega positiva. Então, eu gosto de pensar de forma otimista, né? Mas sempre com moderação. Então, quando o mercado estica, e ele chega em determinados níveis, né, que a gente coloca como projeção, o que faz sentido? Né? Pô, imaginar que você vai ter 2 etapas de ajuste. Se nós olharmos até mesmo para o movimento que nós tivemos agora, né, ali no finalzinho de maio, nós tivemos aqui 2 etapas pequenas de ajuste. Então o mercado ele sempre tende a fazer essas 2 etapas de correção. Né? Pô, qualquer correção que o mercado fizer agora, né, qualquer tipo de ajuste que o mercado fizer, e ele conseguir se manter acima dos 113 mil pontos, é sim ambiente de otimismo. Tá? Na minha opinião, na minha análise.
Tá? É sim um ambiente de otimismo e faz sentido a gente ficar procurando, né, novos gatilhos operacionais. Obviamente que depois que o mercado espicha, né, ainda mais espicha da maneira como esticou nesses últimos pregões, né, é normal uma realização. Essa realização pode ser lateral, que seria uma realização em tempo, ou pode ser uma realização onde o preço tem uma desvalorização um pouquinho mais intensa, que seria uma desvalorização, uma realização em preço, né? Então tem que ficar atento, né, e ficar procurando as oportunidades. Mas, de novo, né, eu acho que tem que fortalecer o viés otimista. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre esse dólar. Eu quero falar primeiro aqui já com ele, seu Eduardo Boechat, porque daqui a pouco eu tenho que me despedir dele, mas o dólar ignorou essas correções aí de juros futuro, bolsa que, né, ficou aí para baixo. O dólar conseguiu se manter estável, apoiado aí muito pelo fluxo também, que vem sendo identificado tanto pela conta comercial como por via financeira. Nessa questão do dólar, na cotação e no câmbio, ô Boechat, você está otimista em relação a se manter essa cotação nessa casa dos 4,80? Lembrando, a gente até já veio conversando aqui com o Guga, a gente já mostrou aqui no gráfico, no análise, que realmente tem espaço para ir até 4,50, mas o dólar está se mantendo aí nessa estabilidade dos 4,80, pelo menos o que aconteceu nesse pregão dessa terça-feira, né, Edu? Bom, antes de falar do dólar aí, primeiro falar que eu não fui convidado para o evento, né, o Marco me eliminou. Eu acho que isso é bullying. Façam as pazes. Eu acho que é bullying, né? Todo mundo convidado, menos eu. E sobre o câmbio, então, o dólar, eu acho que a gente tem algumas situações acontecendo. Óbvio que o juro no Brasil ainda é muito alto, ponto 1, né? Vai cortar o juro? Vai. Ele vai continuar sendo muito alto ainda, né? Ponto 2. Mesmo cortando o juro real no Brasil não vai, a gente não vai ver o juro real brasileiro caindo, não com esse arcabouço fiscal, não com esse governo. O juro real continuará alto. Isso aí eu acho que teremos juro real alto no Brasil por bastante tempo. Dito isso, isso já é uma força que empurra, né, o dólar para baixo e favorece o real. Segundo ponto, nos Estados Unidos pausar o aumento de juros é outra vantagem competitiva também para o real, né? Você tem menos pressão de pessoas querendo investir em renda fixa nos Estados Unidos. Isso tem provocado uma melhora das moedas, não só o real, né? Todas as moedas, né? Praticamente todas as moedas. Vou tirar da conta Turquia, Argentina, enfim. Estou falando aqui das economias mais equilibradas, né? Dólar australiano melhorou, teve um rally positivo, né, recente. O euro, apesar dos últimos dias ruins, também, né, voltou de uma mínima forte, né? Ele caiu nos últimos 30, 40 dias, aí o preço do euro piorou, mas voltou. O real deu meio que uma descolada, né? Deu uma descolada dessa galera principalmente nos últimos 30 dias. Acho que é razoável a gente pensar, né, por uma série de motivos também, balança comercial brasileira tende a continuar bombando, com o agronegócio voando, né? Apesar do atual governo atuar contra o agronegócio praticamente o tempo todo, né? Mas o agronegócio tem capacidade de continuar voando. Isso é balanço comercial na veia, né? Isso é balanço comercial na veia. Então isso eu acho que tem fluxo de entrada, tem dinheiro, né? Tem dinheiro entrando. Acho que a gente não vai ter muito dinheiro de investimentos no Brasil. Dito isso, olhando o último dado do PIB, né, como que importação, principalmente, o dado de importação foi muito negativo, ou seja, né, são poucas pessoas fazendo investimento em máquinas e equipamentos, poucas empresas fazendo investimento, diminuiu muito isso. Isso também no curto prazo favorece o câmbio, porque afinal de contas as exportações continuam altas, mas as importações não acompanharam, né? A gente não está, o empresariado de uma maneira geral está com o pé atrás esperando, então tem menos saída de dólar para máquinas e equipamentos, isso ajuda também, né, para fazer o dólar cair no curto prazo. Enfim, acho que é razoável a gente voltar para as mínimas do ano passado. Ontem me perguntaram, a que preço você chega? A que preço que chega, Boechat? Eu falei, cara, o dólar, segundo o Edmar Baixa, né, foi feito para destruir, como é que é a frase dele, do Edmar Baixa, que é ótima. O dólar foi criado por Deus para humilhar os economistas, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Todo mundo que tenta fazer uma previsão para o dólar normalmente se ferra. Mas, graficamente, parece que a gente tem um preço ali
perto do 4,60 e alguma coisinha, 4,60, 4,65, que acho que talvez a gente busque ali. Ainda tem chão, nós estamos perto de 4,90, então tem chão aí, tem espaço para a gente andar, né? E mantendo a toada de bom humor aí do mercado, mantendo, né, o que tem acontecido nos últimos 60 dias aí, eu acho que é possível que a gente vá ver o dólar no 4,60 sim. Vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela. Que aula de câmbio, hein? Que aula grande, né? Perfeito, é isso aí. É isso aí. Obrigada mesmo. Edu, eu já vou me despedindo aqui de você, claro, pedindo para você já deixar aquele recadinho final rapidamente aqui para quem está nos acompanhando nessa quarta-feira, que a gente deve ver o otimismo voltar aí a reinar nesse Bovespa. Eu acho que eu estou mais de olho lá fora, né? Eu comentei ontem aqui com relação à bolsa da China. Eu achei o movimento de bolsa chinesa ontem, né? Bolsa de Hong Kong, eu achei muito fraco diante do que aconteceu, né? De aumento de estímulo, enfim. Eu acho que isso também é relevante para a gente acompanhar aqui, né? No Brasil, a bolsa chinesa já faz tempo, né? As ações, a China já tem algum tempo já eu acho que impacta mais o Brasil do que os Estados Unidos. A gente tem que acompanhar muito o que rola na China, porque, afinal de contas, é o nosso principal cliente, né? O principal comprador de produtos brasileiros é a China. Então, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção no que acontece lá. Achei muito apático a reação ontem ao corte de juros na China, promessas de mais estímulos. A Bolsa subiu pouco, hoje já estava caindo um pouquinho, já estava devolvendo. Achei apático, acho que é uma coisa que a gente pode ter que acompanhar de perto aí nos próximos dias, sim. No mais, galera, abraço, bom dia para todo mundo, bons trades, tomem cuidado com seus stops. Valeu! Valeu, Edu, te espero por aqui amanhã, uma ótima quarta para você. Bom, eu vou seguindo por aqui, acompanhando inclusive as notícias do mercado, daqui a pouquinho a gente começa aqui com a operação do índice futuro, dólar futuro também, e a gente vai atualizando vocês aqui ao vivo, tem dado para ser divulgado agora às 9 horas da manhã, então você continua aqui na nossa programação para ficar ligadinho. A expectativa do dia é pelo Fed, que sai logo mais às 3 horas da tarde. A gente vai trazer tudo isso aqui ao vivo, em tempo real para todos vocês, porque a bolsa assim, ó, em tempo real é só aqui na BMC News que você acompanha. Então continue com a gente, eu vou para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho eu tô de volta. Até já.
PMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta e a gente volta falando um pouco sobre essa aprovação lá no Senado da MP do Minha Casa Minha Vida, que segue agora para a sanção presidencial com custo de 10 bilhões de reais bancado pelo orçamento da União. O programa atenderá famílias com renda bruta mensal de até 8 mil reais nas cidades. O Conselho Curador do FGTS também deve aprovar na próxima semana o aumento do subsídio para os beneficiários, claro, do Minha Casa Minha Vida, de 47,5 mil para 55 mil, de 47,5 milhões para 55 milhões e um teto maior no valor do imóvel, né, de 264 mil reais, vai para 350 mil. Uma notícia que tem potencial, inclusive, para poder acabar puxando essas ações do setor de construção no pregão dessa quarta-feira. E aí é isso que eu quero trazer essa repercussão aí, Marco. Sempre quando a gente tem alguma movimentação sobre essa questão do Minha Casa Minha Vida, logo lá atrás, quando houve essa votação lá na Câmara, quando foi aprovada, a gente já viu o setor, né, ficando ali em alta. Afinal de contas, também é um setor que é sensível aos juros e a gente tem essa grande expectativa pela pausa dos juros por aqui, ou seja, começa então a gente a ver repercussões positivas e talvez aí mais um dia, depois dessa aprovação do Senado, partindo agora para a sanção presidencial, muitos papéis ali que são voltados, né, para esse mercado, para esse público, né, popular do Minha Casa Minha Vida, pode acabar saindo na frente nesse pregão de quarta-feira, né? Ô Guga, daqui a pouco a Débora vai começar a recomendar a carteira, que ela já está interpretando o que é notícia aqui, viu? Ela vê a notícia, já sabe até o setor que vai ser bom e que vai ser ruim. O setor papel, né? O MRV, plano e plano, você já vai ali, ó. Não se surpreenda, Guga, daqui a pouco ela abrir um gráfico ali e começar a passar ali, viu, meu? Que daqui a pouco a carteira é recomendada também, viu? Essa parte eu deixo pro Guga. Enfim... na verdade, como a Débora já falou, a gente tem 3 programas aí que o governo cuida com muito carinho, né? Um deles é o Minha Casa Minha Vida, mais médicos e depois o Bolsa Família. Mas a gente já teve essa notícia, Débora, já vem sustentando uma alta de algumas empresas do setor, né? Algumas construtoras, por exemplo, já teve uma alta significativa nos últimos períodos. Se eu não me engano, ontem, que é muito papel para a gente avaliar, muito papel para olhar, esse segmento ontem eu vi algumas construtoras caíram bem, já fizeram uma correção. Então, assim, mas, lógico, num curto espaço de tempo, né? Acho que é um setor que não dá para ficar de fora, né? Se a gente vai pensar no que pode subir beneficiado desses planos do governo, construtora, com certeza, como você já salientou, é um bom investimento. Vamos dar uma olhada em MRV aí, Guga, e essa parte de gráfico é com você, sem dúvida. MRV, Plano e Plano, são ali construtoras que acabam, né, se beneficiando de programas como esse. Vamos entender um pouco aí esse gráfico, entender também se tem espaço ainda, né, para mais crescimento diante de notícias de um cenário como esse. Vamos lá. Pô, aproveitar que por enquanto ainda é comigo, né? Logo mais já não é, o Marco Prato. Logo mais já não é. Né? É assim que o mundo faz, né? Ele vai evoluindo. Se tu fica para trás, ferrou. Bom, o que eu tô vendo aqui, né? O grande rally, acho que de curto prazo que a gente tinha em MRV, né? Ele, de certa forma, ele já aconteceu. Né? Pô, a gente viu aqui o ativo sair da região de R$6 e vir aqui para praticamente 12, né, para 12. Então a gente teve aqui uma alta de 100% numa janela de tempo, aqui do final de abril, né, 27 de abril, até aqui o dia de 9 de junho. Então a gente teve aqui um pouco mais de 30 dias, né, algo em torno de 40 dias aqui, uma alta de 100% na cotação do papel. Então, muito que se tem de expectativa, né, ou de mudança de percepção, me parece que já está no preço. Guga, tem como continuar esse rally de alta? Tem como continuar subindo? Sim. Pô, pode ir ali para 14,20? Sim. Só que a gente começa a entrar num ambiente de preço no tempo, agora de curto prazo, que traz uma relação de risco-retorno não favorável. Tá? Então, qualquer balanço, qualquer balançada que o mercado venha a fazer, né, ele pode trazer, né, uma desvalorização aqui bem expressiva sem mudar, né, a nova tendência principal que está se criando. Tá? Então, o que a gente precisa agora? A gente precisa de uma janela
onde o mercado apresente uma correção dos preços em relação a esse rally. Tá? E aí, no momento que ele corrigir, a gente vai ter novamente uma relação de risco-retorno oportuna para tomar posição. Tá? Poxa, mas e se for a 14, não vou ficar sofrendo por não ter surfado este movimento? Faz parte. Né? Chegou um momento que a gente, de fato, né, tem uma relação que, para tomar risco novamente, a gente precisa de uma janela de correção do mercado, né, rapidamente. Antes da gente falar sobre plano e plano aí também, deixa eu só trazer o Alex André da Bom Dia aqui para ele comentar um pouquinho sobre a companhia, ele que está chegando aqui na nossa programação. Bom dia, Alex, para você. Eu sei que você também olha e acompanha, né, algumas companhias do setor, e plano é um dos papéis também que pode acabar sendo beneficiado com programas, né, como esse do governo. Bom dia, Alex. Bom dia, Débora, Marco, todo mundo, Google, que nos acompanha aqui ao vivo. Bom, plano sim, né? Plano que já subiu mais de 200% em 12 meses e foi assim, essa alta foi caracterizada tanto pela dinâmica da companhia, foi muito assertiva, e também a dinâmica própria do Estado, né? E também mais especificamente aqui no estado, na cidade de São Paulo, que é o programa Pode Entrar, né? O programa habitacional aqui da cidade de São Paulo, que vai adicionar não só para a PLPL, mas para a Tenda e também para outras companhias, né? Um adicional geração de caixa, né? Já essa questão dessa questão da Minha Casa Minha Vida, isso pode trazer, Débora, um fator adicional, porque o mercado já colocava isso na perspectiva, mas não esperava, né, que o momento poderia ficar até melhor do que estava sendo colocado no cenário base. Então, ou seja, o que a gente pode esperar daqui para frente pelos analistas? Uma revisão positiva, né? Então, ou seja, um papel que realmente estava performando, pode performar ainda mais por geração de caixa mais forte, né, e principalmente uma maior previsibilidade por parte de margens, tá? Que uma grande parte já está sendo precificado, mas eu acredito que isso sim pode trazer um apetite ainda maior. Papel, como o Marco falou agora há pouco, tá, Débora? Então eu estou muito otimista para o setor de construção, principalmente para a faixa 1, faixa 2, como você falou dessa notícia agora há pouco. Aí, se a gente puder trazer o gráfico também de plano e plano, ô Guga, para poder o pessoal dar uma acompanhada. Pô, eu nunca acompanhei esse ativo. Qual é o código, Alex? PLPL3. Nunca na vida eu olhei. Olha aí, Guga, PLPL3 aí. Você vai se surpreender. Vamos surpreender positivamente? Positivamente. O mercado já está se surpreendendo positivamente, né? Aquela mudança de percepção, né, que a gente tinha comentado, né? O pessoal começa a ficar otimista agora. Né? Pô, o que dá para a gente imaginar aqui, Alex? Olha, meu número, né, de otimismo agora de curto prazo seria continuar o movimento até no máximo ali 9,45. Acho que o grande upside já aconteceu, né, agora de curto prazo. Tá? Então eu começaria a tomar um pouco mais de cuidado. Imagina, o ativo estava trabalhando ali na casa, abaixo de R$2, agora já está 8,50. Então a história, né, a experiência positiva, a performance, ela já aconteceu. Eu começo a chegar naquele ponto que faz sentido de fazer o rebalanceamento da sua carteira, né? Então o ativo ele mostrou o que tinha de janela de oportunidade, vem chegando nos seus objetivos. Então, a partir de agora, né, aquela performance que a gente estava vendo, aquele otimismo, aquela entrega de performance em cima não em cima da empresa em si, mas em cima de expectativa de preço, que fazia com que o mercado, né, ele tomasse posição, né, cada vez mais, começa a diminuir e drasticamente. Tá? Eu acho que a gente já entra aqui numa zona um pouco mais complexa aqui para o ativo se valorizar na mesma velocidade que estava se valorizando agora no curto prazo. Então, ótimo para poder ajustar a posição, realizar lucro e assim por diante. Maravilha. É isso aí. Bom, falado aí então sobre setor imobiliário, vamos agora para as vendas no varejo de abril, gente, que acaba de ser divulgado pelo IBGE. Subiu 0,1% depois de ter avançado 0,8% em março. O consenso, gente, era de uma alta de 0,2%, ou seja, a expectativa era de ter realmente um arrefecimento dessas vendas no varejo. A expectativa era que tivesse uma alta de 0,2% e teve uma alta de 0,1%, ou seja, trazendo aí um retrato, um desenho de um setor mais até enfraquecido do que era esperado, não é isso, Marco Prado? Exatamente, o principal motivo aí dessa venda no varejo ter vindo um pouquinho abaixo da expectativa é a inadimplência, né?
a inadimplência, aí, no modo geral, que vem afetando o bolso de todo mundo, aumentou o número das famílias endividadas também, vem crescendo esse dado, que é preocupante para a economia como um todo. A gente sabe que um dos motivos, né, obviamente, é o juros alto. A gente sabe que existe uma possibilidade aí do Banco Central, num curto prazo, estar diminuindo esses juros. O Banco Central que preza muito pelo social, né? O que é o social? Diminuição de juros, porque um juros alto, quem é mais afetado, eu não tenho dúvida, são as classes mais baixas aí com essa questão dos juros altos. Então, vendas no varejo veio salientar mais uma vez aí essa preocupação com o mercado como um todo, da queda dos juros aí, não na semana que vem, que o Banco Central provavelmente não, mas na próxima reunião, quem sabe. Será que a Luísa Trajano vai ligar os mais 10 vezes ali para o Campos Neto, Alex? Depois desse dado? Pode ligar, né? Liga à vontade, Luísa, mas... Tá brava. Tá brava, mas Roberto Campos Neto, ele tem uma paciência, né, de Jó, que eu não tenho essa paciência, não. Eu não teria essa paciência se fosse o caso, mas enfim. É uma notícia positiva para os juros, né, Débora? Que abre mais um pretexto aí de um dado econômico fraco para a Selic começar a ter mais um argumento, né? Ainda mais falando do juro real, né? O juro real também é o outro que mata também, né? O juro real está muito mais alto do que nos últimos patamares lá atrás, principalmente do último governo Lula também, quando nós tivemos aí uma taxa de Selic muito alta e agora os juros reais aí batendo recorde, isso mais um motivo também para a Selic cair à frente. Tá aí, então vamos dar uma olhada nesse setor de varejo. Guga Almeida, vamos lá então, as grandes varejistas, Magazine Luiza, estava aí a Luísa Trajano falando, né, tanto sobre essa questão de diminuir os juros, a inflação acaba, agora me fugiu o nome, gente, as pessoas não pagam, a inadimplência, né, cada vez mais alta por causa dos juros. Vamos lá dar uma olhada nessa Magazine Luiza, setor de varejo que, aliás, até tinha começado, acho que se não me engano, de ontem alta, mas acabou fechando em queda, se não me falha a memória, né? Vamos dar uma olhada aí. Então, Magalu, Guga. Não, fechou em queda e fechou em queda de 5%. Exato. Não, assim, o que me parece, tá? Parece que abaixo dessas mínimas que a gente teve no ano passado, acredito ser um pouco difícil da gente superar. Acho que tem ciclos aí que já estão fechados, né? A gente percebe que o mercado ele vem diminuindo cada vez mais a amplitude de oscilação que está trabalhando. Isso também faz com que as projeções para continuar a tendência de baixa que a gente estava tendo anteriormente comece também a diminuir. Então, mesmo que as coisas piorem, né, me parece que em preço da cotação do ativo não consegue piorar muito mais do que se está. Né? Pô, alguns vão falar assim, poxa, mas tem como piorar mais do que se está? Né? Querendo ou não, né, sempre pode. Né? E as mínimas que a gente estava ali trabalhando no ano passado, em 2022, na metade de 2022, exatamente um ano atrás, era na região de R$2, por exemplo, no Magazine Luiza. Agora a gente estava trabalhando aqui na região de R$4 e chegou a trabalhar no final do ano passado na região de R$5. Né? É uma grande desvalorização, né, da cotação do papel. Né? E tem vários porquês aqui. Né? Acho que não é só a questão do juro alto, né? Acho que tem vários porquês aqui dentro, né? Que a gente precisaria aqui de bastante tempo para poder discutir. Tá? O que eu estou enxergando? Está passando por uma dificuldade aqui. Né? Acho que perdeu o time de alta para poder avançar, né? Ali na primeira quinzena de maio. A gente estava ali numa situação mais interessante para poder evoluir o preço de Magazine Luiza. Perdeu, né, esse momento. Olha que o mercado ele devolveu aqui, né, rapidamente todo aquele ganho que estava se tendo no final de abril, início de maio. Tá? E aí, travou o preço, né, de uma maneira muito intensa. Tá? O que eu acredito? Né? A gente vai ter que, me parece que a gente vai ter que um último estágio aqui de correção. Tá? E depois desse último estágio de correção, as coisas tendem a melhorar. Então, se nós formos olhar, né, cotação aqui é 13,70, 13,50, 3, né, que pode vir a acontecer de fato. Tá? Essa região aqui de Magazine Luiza me faz, assim, eu começo a olhar e falo assim, puxa, faz sentido ter uma exposição aqui. Né? Para onde? Para buscar o quê? Né? Para imaginar que o mercado possa ir para onde? Lá para 5,70 e quem sabe 7,50. Tá? Então, se a gente for pensar, né, tomar ativo aqui a 13,50 para esse ativo com potencial de ir a 5,70 no pior cenário e 7,40 num cenário relativamente um pouco melhor do que está agora, né, o mercado poderia correr para lá. Eu acho que tem aqui uma bela de uma performance, né, e com uma pequena exposição da carteira tu consegue trazer um belo
um belo retorno, né? E ainda mais que aqui também existem derivativos, né? Então também dá para olhar para todas as opções também de Magazine Luiza, né? Então, olhando assim de forma estratégica, eu começo a enxergar que faz sentido ficar olhando, né? E esse holofote que deram para Luiza Trajano ontem, né? Pô, se esse holofote continuar tendo, mais pessoas vão ficar olhando para a Magazine Luiza, né? E está numa cotação que, pô, né, a gente já teve ela trabalhando né, no relativo, em relação à cotação que está agora aqui, na região de R$28. Né? A gente está aqui trabalhando R$4. Então, é uma desvalorização brutal que já se teve. Então, melhorar ali para R$7, né, ainda é 60% abaixo, se eu não me engano, né, abaixo das máximas históricas que a gente teve do papel. Então, faz sentido. Tá? Faz sentido, sim, ficar de olho e procurar aqui uma oportunidade. Vamos falar agora sobre o setor de petróleo, gente. O relatório divulgado hoje pela Agência Internacional de Energia constata que a demanda global por petróleo deve desacelerar nos próximos 5 anos e atingir o pico antes do fim da década. Segundo o relatório, o uso de veículos elétricos e a consequente migração para as fontes de energias mais limpas está entre as razões aí para o declínio nesse consumo. O relatório afirma que a gasolina será a primeira a atingir esse pico antes de entrar em declínio constante. O relatório divulgado na França diz, no entanto, que economias asiáticas de rápido crescimento continuarão sustentando o apetite global por petróleo nos próximos anos e a demanda por combustível de aviação, nafta e outros derivados continuará também aumentando. Prevê também que mesmo na China o consumo de petróleo diminuirá de forma acentuada antes do fim da década. A expectativa é de que a demanda na OCDE caia para 44,3 milhões de barris por dia até 2028, após alcançar 46 milhões de barris por dia em 2023. A agência aumentou a sua previsão de demanda global de petróleo em 200 mil barris diários, totalizando 2,4 milhões de barris por dia. Olhando para essa informação, Marco Prado, você já falava aqui na semana passada, inclusive, que o setor de petróleo é um setor que você já não se sente muito confortável para negociação, certo? Não, né? Você fala recessão, um consumo menor de tudo, né? Então, se você vê o movimento mundo entrando numa recessão, diminui o consumo do petróleo. Ainda mais essas energias renováveis, energia limpa, né? Essa tendência que está vindo. E segundo a estimativa, Débora, eu já li que até 2050 não teremos mais veículo a combustão, né? Quero ver combinar isso com Cuba, combinar isso com a Índia. Acho difícil, mas, né? Se é pro bem da humanidade, vamos torcer. Alex André... Eu quero ver uma pesquisa dessa acertar uma vez. Eu quero ver uma pesquisa dessa acertar uma vez. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de levantar aqui. Eu nunca vi essas pesquisas acertarem essas futurologias, né? Então, assim, já começa por aí. Acho que já está tudo errado, só o fato de a gente parar para estudar essas pesquisas, né? Mas tudo bem. Vivo em 2050, cara. Eu tava com não, daqui 5 anos, a gente não se... Olha para 5 anos para trás. Olha para 5 anos para trás e vê todas as pesquisas que se fizeram e tudo que se imaginava. Olha os últimos 6 meses, olha para frente, também vai ver que todo mundo errou. Então, assim, eu acho que pensar daqui 5 anos, desculpa, mas eu acho que é muita bobagem desses caras. Falei. Marco Prado, deixa eu só me despedir do Marco aqui, que eu preciso me despedir dele, porque eu ainda vou chegar aqui em você com esse assunto aí do petróleo, viu? Não sai daí não, Guga Almeida. Marco Prado, seu recadinho final para hoje. Bom, você que opera no mercado futuro, guarda energia para operar depois das 3, porque antes vai ser besteira. Depois das 3, define tudo com o Titio Powell dando o anúncio dos juros americanos. O que virá nessa entrevista, tá todo mundo nessa expectativa. Marco, obrigado, te aguardo aqui amanhã. Obrigado ótimo resto de dia para você. Alex André, você concorda com o Guga? É muita futurologia, né, para se trazer agora, nesse momento, se preocupar nesse momento? Não precisa se preocupar com isso agora não, vamos ver o dia de hoje, né, dia após dia. Realmente, o que o Guga falou foi verdade, né, tivemos várias pesquisas dizendo que as placas polares já teriam sido derretidas, né, enfim, não teríamos mais nada no mundo, né, enfim, com essas pesquisas lá atrás. Se nós tivéssemos realmente acreditado nessas pesquisas, não teria mundo hoje para nós vivermos, né, então acho que não é porque essas pesquisas também que são feitas que a gente pode descartar também os efeitos em relação a essa demanda. Claro que o petróleo é um bem infinito, claro que isso vai acabar um determinado dia, mas não é uma pesquisa que nos próximos 10, 15, 20, 50 anos que a gente vai ter que se preocupar no presente. As empresas de petróleo aqui no Brasil e no mundo inteiro ainda vão continuar gerando caixa, ainda vão continuar tendo demanda, mas eu não coloco muito peso
em uma pesquisa que tem aí um ensejo de tempo, né, uma temporalidade muito alta, né, muito grande. Então eu não vejo aí uma assertividade tão grande como o Guga falou muito bem. Então, várias pesquisas que falaram sobre tudo, né, sobre desmatamento, enfim, tudo que a gente está observando. Se a gente tivesse acreditado nas pesquisas, nós não teríamos mais otimismo, né? Mas não é assim que funciona, Débora. O mundo é totalmente diferente das planilhas, né? Ainda tem mais um detalhe, né? Essa tecnologia do carro elétrico, ela precisa ser ainda muito desenvolvida para se tornar acessível, porque está longe de ser acessível ainda um carro elétrico, né, Alex? Exatamente. Bom, Alex, muito obrigada pela companhia, te espero aqui amanhã, já me despeço de você também. Agora sim, eu chego aqui no Guga Almeida. Foi um ponto muito bem levantado aqui, mas é claro que eu quero que a gente possa trazer uma análise aí desse gráfico do petróleo, que aliás hoje a gente tem alta, a gente tem também por trás ali movimentações sempre da OPEP+, para poder, né, conseguir segurar e levantar essa questão equilibrar essa produção com demanda aí do petróleo, que isso é um ponto relevante também a ser levado, né, a ser levantado. Claro. Débora, quando a gente olha para o momento agora do petróleo, não sei se o pessoal consegue compartilhar a tela com vocês. Eu acabo tendo que mudar aqui de plataforma para a gente poder ter o petróleo na tela. Tá? Me chama muita atenção, que se a gente for voltar um pouco aqui no tempo, me chama muita atenção que depois que a gente teve a invasão ali da Ucrânia pela Rússia, que a gente atingiu aquele pico do petróleo lá na região de $130, a gente passou por todo um ciclo de correção, todo um ciclo de ajuste. E olha que interessante, agora que a gente está muito próximo, ou quem sabe já está terminando esse ciclo de correção, esse ciclo de ajuste, as notícias começam a ser negativas. Durante todo o período que nós estávamos aqui, todo o papo era de otimismo, né? Todo mundo levantava muito a bandeira do que, erramos quando a gente fez todo o movimento ISD, né? E isso gerou, de certa forma, uma ineficiência por parte dos mercados e aí acabou se pagando preço por toda essa ineficiência e assim por diante. Beleza. Agora que a gente vem se aproximando cada vez mais do final de um ciclo, do final da correção, e talvez a gente possa ter aqui uma escorregada ainda do petróleo batendo abaixo de $60, quem sabe 58, mas a gente está muito próximo do fim. E uma vez que a gente está muito próximo do fim, acaba que os movimentos de alta podem ser, começam a ser muito mais amplos do que os movimentos de baixa. Então, se o mercado continuar no pessimismo, não tem uma desvalorização assim tão grande frente à valorização que vai ter quando a gente tiver um movimento de alta. E essa cabeça, de conseguir enxergar isso é o ponto mais importante para conseguir performar no mercado, porque tu precisa conseguir enxergar uma tese que ela consiga acontecer em algum momento no tempo próximo, não num tempo futuro muito distante, e se apegar na narrativa de que, em algum momento as coisas vão convergir e as coisas vão acontecer e que não performa a carteira de ninguém. Então, a gente precisa ver isso. E eu, quando olho para o petróleo nessa situação que nós estamos aqui agora, me parece que a gente está assim, qualquer pequeno estímulo positivo, seja por crescimento de China, seja por o que for, olha o que aconteceu com a Europa. A gente achava que as bolsas na Europa iriam degringolar de uma maneira absurda. Tu olha para a DAX, está fazendo máxima histórica. As bolsas estão completamente fortes. Então, daqui a pouco o mercado muda um pouco o seu discurso, muda um pouco a sua crença e a gente vai ver petróleo voltando para a região de $90 pelo menos. Pelo menos. E aí as coisas começam a se desenrolar de uma outra maneira. Então, eu volto a olhar para o que pode acontecer para os próximos 6 meses. Não adianta eu olhar para os próximos 6 anos, porque tudo vai mudar. Há 6 meses atrás ninguém falava de ChatGPT, ninguém dava ênfase para a inteligência artificial. Se essa narrativa começar a escalar, começar a crescer, tudo vai mudar. Então, a indústria de petróleo, nesses últimos anos, nunca investiu tanto. Os caras vão investindo dessa maneira por quê? Porque nos próximos 6 anos vai diminuir o consumo? Meio controverso isso. Então, a gente precisa olhar de alguma maneira para poder surfar as tendências que o mercado tem para nos oferecer. Então, estou enxergando exatamente isso aqui no petróleo. E havendo um movimento positivo, e para que a gente possa sair daqui com um número também, ao meu ver, o próximo movimento do petróleo
tá? O próximo movimento do petróleo, de alta, ele tende a voltar, ó, acima dos 90 dólares, né? Lá na região de 98 dólares. Então, acredito que a gente tem espaço hoje já para imaginar um petróleo quando voltar o rally de alta para ir para 98 dólares. Perfeito. Perfeito, Guga. Quero muito agradecer por tua participação e parceria aqui diariamente conosco. Super obrigada. Te espero aqui já amanhã. Uma ótima quarta-feira para você. Bons negócios. Bons negócios. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, tchau, tchau. Eu vou aqui de umas últimas notícias aqui que eu tô de olho, gente. A Americana diz que fraude ajudou a incrementar resultados da companhia em 25 bilhões e 300 milhões de reais, né? Há pouco foi publicado um fato relevante com esclarecimentos adicionais ao documento que foi apresentado nessa terça-feira e que a gente trouxe aqui, né, na íntegra, com toda a repercussão para todos vocês. A companhia informou que os diversos contratos de VPC artificialmente criados em seus demonstrativos de resultado com o objetivo de melhorar os resultados operacionais atingiram esse saldo de mais de 21 bilhões em 30 de setembro de 2022. Além disso, a ausência de lançamentos de juros sobre operações financeiras que deveriam ter transitado pelo resultado da companhia ao longo do tempo totalizaram esse saldo de 3 bilhões e 600 milhões de reais em 30 de setembro de 2022. Sendo assim, a fraude descrita ajudou a incrementar os resultados em mais de 25 bilhões da companhia. Americanas, que inclusive encerrou o pregão dessa terça-feira, né, em alta, foi o único papel que conseguiu permanecer em alta de 6,03% a R$ 1,23, com o mercado ali entendendo, né, toda a justificativa ali e, na verdade, o entendimento do que aconteceu, o que tem acontecido realmente nesse caso Americanas, tá? Bom, olhando aqui para o nosso índice futuro, a gente tem uma alta de 0,42%, o índice futuro Ibovespa que já chegou a bater nos 120 mil pontos, mas ainda não está sustentando lá. No dólar futuro, a queda é de 0,27, a moeda americana segue aqui a R$ 4,86, patamar que operou em praticamente todo o pregão dessa terça-feira e que a gente volta aqui nessa abertura, né? Dólar que ficou nessa terça-feira próximo ali da estabilidade. Lá fora, a gente tem uma alta nesse pré-mercado do EWZ, 0,38%, o EWZ sobe agora no pré-mercado americano, que é o índice da Bolsa Brasileira lá fora, e nos índices futuros americanos permanecemos aí com operações mistas. Dow Jones futuro cai 0,20%, S&P 500 está subindo 0,18%, Nasdaq futuro subindo 0,45%, enquanto na Europa a gente segue com todas as bolsas no positivo. DAX 0,55 de alta, CAC na França 0,76, FTSE no Reino Unido subindo 0,48. É esse o mercado nesse momento. Daqui a pouquinho eu vou estar de volta aqui trazendo o Ibovespa abrindo em tempo real ao vivo para todos vocês. Então você continua na nossa programação, porque está chegando ela aqui, Paula Moraes, junto com o Felipe Nascimento no BMC News, e eu na sequência trago aqui o Ibovespa em tempo real para todos vocês. Lembrando, grande expectativa do mercado nessa quarta-feira é pelo Fed às 3 horas da tarde, que você também vai acompanhar ao vivo aqui na programação da BMC News. Então continua por aí, depois do intervalo eu volto com o Ibovespa na abertura. Tchau, tchau.